amigas e amigos do canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. A liturgia de hoje oferece para a nossa meditação, para a nossa oração, um texto tirado do Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, nos versículos de 42 a 46. Porém, aqui nós faremos uma leitura um pouco mais ampla, indo do versículo 37 ao versículo 53. O texto evangélico nos apresenta Jesus falando com o mesmo vigor dos profetas de Israel. Sua fala evoca Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, profetas que o antecederam de pelo menos 8 séculos. As palavras de Jesus são expressas com um gênero literário tipicamente profético chamado de invectiva, que muitas vezes começa com a interjeição ai, usada nas lamentações fúnebres. Os destinatários das invectivas de Jesus são pessoas ligadas à religião da época, os escribas e os fariseus, que tinham uma forte presença junto do povo simples. O contexto da fala de Jesus é surpreendente. O versículo 37 nos diz que ele foi convidado para um almoço na casa de um fariseu e ele aceitou o convite. E quando ele estava à mesa, ele percebeu que o fariseu, o anfitrião, ficou admirado que ele tivesse se sentado à mesa sem cumprir todo o ritual de purificação previsto pela lei religiosa. Então Jesus, de uma maneira muito livre, começa a censurar o fariseu e toda a sua classe, denunciando sua prática religiosa feita de exterioridade, sem qualquer espírito de compaixão. Eles cumprem rigorosamente a lei mosaica até em suas minúcias, porém esquecendo-se do fundamental, a justiça e o amor de Deus. Justiça e amor de Deus eram dois conceitos fundamentais na pregação dos profetas de Israel. Sedaká e Hesed são as marcas da fidelidade a Deus. Sem elas, a religião fica totalmente esvaziada. Isaías, no capítulo 1, versículo de 10 a 20, denuncia o culto prestado a Deus sem qualquer traço de misericórdia. E as invectivas de Jesus contra os fariseus vão nessa mesma direção. Naquele almoço estavam também os doutores da lei, os escribas, que eram formados para interpretar a lei de Moisés com o intuito de descobrir em suas entrelinhas sempre novas exigências. Os fariseus estavam muito ligados a eles, como discípulos a seus mestres. O que os doutores da lei falavam, os fariseus colocavam em prática. Quando eles ouviram as invectivas de Jesus contra os fariseus, então eles disseram para Jesus: Mestre, falando assim, insultas também a nós. Então Jesus se volta contra os escribas e denuncia a tendência deles de impor ao povo um legalismo religioso desalmado, onde o peso que eles colocam nas costas das pessoas não vale para eles mesmos. Eles impõem suas leis, mas eles se colocam fora dessas exigências, dessas imposições. O versículo 53 informa que quando acabou o almoço, os escribas e os fariseus começaram a perseguir Jesus
terrivelmente. Assim acontece com os profetas e as profetisas de todos os tempos, que, como Jesus, denunciam a falta de misericórdia daqueles que se apropriam das igrejas, que se apropriam da religião. Entretanto, quem pretende ser discípula e discípulo fiel de Jesus de Nazaré, saberá enfrentá-los com a mesma coragem e com a mesma fidelidade a Deus.